Preposição, palavrinha super importante numa classe gramatical que cai muito em prova e que muita gente confunde com conjunção e às vezes até com advérbio. Porque vocês vão perceber que na minha aula eu sempre vou falar que o que mais importa é o valor semântico das preposições. Reconhecê-las é muito fácil. Porém, existem algumas preposições chamadas de acidentais, eu vou mostrar aqui na tela, que elas realmente geram grande dúvida. Tudo vai depender da frase, né, da oração. Mas, no geral, vamos hoje aprender o básico e necessário sobre preposições. Vem comigo aqui para a tela do computador. Já fiz um esqueminha aqui para você, tá? Então, preposição é um conectivo que une palavras. Mas cuidado, que ela pode unir também orações. E a gente fez um vídeo nesse instante aqui, não sei se você assistiu, foi um vídeo sobre conjunções. Lá sobre conjunções, eu falei que as conjunções são palavras que unem orações dando relação de sentido. Aqui, as preposições, acredite, elas também podem unir orações. Mas, no geral, a prática é que aqui ela une palavras para dar sentido. Por exemplo, se eu digo assim, cheguei em São Paulo, não tem sentido. Eu tenho que dizer, cheguei de São Paulo, né? Fica mais bonito, mas tem um sentido melhor, né? De dizer de onde eu cheguei. Então, no geral, eu quero que vocês saibam que existem preposições essenciais e existem preposições acidentais. As essenciais são aquelas que a gente realmente encontra elas na classificação normal. É o de, para, com, em, sobre, o a, o por. Cuidado, né, gente, com esse a aqui. O a, ele pode ser um artigo. O a, ele pode ser um pronome oblíquo. O a pode ser uma preposição. Mas, no geral, vamos entender o conceito de cada um. O a, artigo, ele vai acompanhar um substantivo, definindo o substantivo. Enquanto que o a, que é pronome oblíquo, ele acompanha verbo, tá? Deixei-a na rodoviária, né? Então, aí eu uso a, pronome oblíquo. Aqui não, né? Aqui vai ser uma preposição. Estou indo à festa. Inclusive, esse a é craseado. Inclusive, crase é um assunto que a gente vai estudar. E para saber crase, eu tenho que saber preposição, porque a crase, gente, é a junção de uma preposição com um artigo. Então, fica vou à festa. É como se eu dissesse vou para a festa e eu transformei esse para em a, unindo um a com a, formou uma crase, tá? Então, preposição é um assunto muito importante aqui na morfologia, né, como também na análise sintática. Lembrando que preposição é uma classe gramatical, então se a sua prova tem lá só classes gramaticais, tem que saber. Se sua prova está lá só o nome preposição, é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, as preposições essenciais são as preposições que a gente conhece, as acidentais são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que estão agora, nesse sentido, lá naquela frase, elas vão estar só unindo palavras. E isso confunde muita gente. Então, palavras como, conforme, durante, menos, salvo, visto, são preposições, às vezes, acidentais. O como, gente, ele pode ser causal, ele pode ser uma conjunção causal, pode ser uma conjunção comparativa, pode ser uma conjunção conformativa, mas observe que ele pode também ser uma preposição. E aí, quando chega essa parte da morfologia, né, que é a parte final que eu chamo de conjunção, preposição, advérbio, a gente só tem que saber o sentido, a relação de sentido e o significado de cada uma delas para a gente realmente saber diferenciar. E claro que o treino é que vai levar você à excelência e entender um pouco melhor, tá certo? No geral, gente, eu coloquei aqui no esqueminha, tá? Para vocês anotarem aí no caderno de vocês a semântica das preposições, que é o sentido, tá? Eu vou dar exemplos mais ou menos aqui de cada um que vinha na minha cabeça para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, este livro é do professor. Do, né, é uma combinação de mais o, fica dó. Este livro é do professor. Do aí tá dando ideia de posse, porque o livro é do professor. Tá certo? Crianças morreram de fome. Esse de tá aí expressando o quê? A causa do que as crianças morreram, né? Matéria. Então, por exemplo, se eu digo assim, tomei um suco de uva. Então, esse de uva aí, gente, está mais parecendo conteúdo, né? Eu já vi esse nome, conteúdo. Tem um sentido de conteúdo do que eu estou tomando, tá? Se vier alguma outra coisa em mente, eu falo aqui para vocês. Assunto, aí é fácil. Então, se eu digo assim, estou estudando sobre português.
né? É o assunto que eu estou estudando. Eu estou estudando com você, esse com da ideia de quê? De companhia, né? Então, ela estuda para passar no concurso, esse para expressa uma finalidade. Estou escrevendo com a caneta, esse com expressa o instrumento, né, que eu estou usando, que é a caneta. Ele está em Nova York, esse em expressa o lugar onde está, né? Ela me deu um prazo de 2 horas. Olha, esse dia aí tá dando ideia de quê? De tempo, né? Tudo vai depender, gente, da frase, tá? Vocês têm que ler a frase, tem que entender o sentido que a frase está dando, tá certo? Para poder a gente entender qual é o valor semântico das preposições. E é o que mais costuma cair em prova. Inclusive, cai na parte de interpretação de texto. Ele tira um trecho lá do texto e vai perguntar: a palavra em negrito tem sentido de quê? Aí o que está lá em negrito vai ser uma preposição e você vai ter que dizer o sentido. Eu só copiei aqui, gente, para vocês, alguns dos valores semânticos, mas existem vários deles, foi só para mostrar. No geral, eu quero que vocês saibam que isso aqui são preposições, elas unem palavras. Essas que eu coloquei aqui na tela são realmente as mais conhecidas. Agora, lembre que elas podem vir na forma de combinação ou contração, né? Então, em mais a, na, né? Em mais o, nó, de mais a, dá, e por aí vai, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido sobre preposições. Jogue duro aí nos estudos e vamos em frente aí para conquistar a aprovação. Um forte abraço.